O Educa Floripa está entrando no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No programa de hoje, nós vamos conferir uma matéria especial que nós gravamos lá na Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes. O tema é Projeto Jornada das Emoções. E no nosso momento de reflexão, no quadro É o Seguinte, nós temos o tema, o pensamento, fazer com alma e coração. E como entrevistada de hoje, eu recebo aqui com muito prazer a Sheila Cristina Amado, da Diretoria de Ensino Fundamental. Tudo bom, Sheila? Tudo bom? Que bom estar aqui conversando com você. É um prazer todo nosso aqui te receber, porque a gente tem um tema muito bacana que eu te confesso que eu achei que era coisa do passado, que é a questão do Grêmio Estudantil. Mas já a gente vai entrar nesse assunto aí, tá? Antes a gente quer saber um pouquinho, né, da profissional Sheila na área de educação, né? Eu andei sabendo que você entrou para o mestrado agora aí, a mestranda, né? E parabéns aí, né? Antes de mais nada. Mas como é que tudo começou? Então, eu estava fazendo uma reflexão justamente sobre essa trajetória, né, de estar na educação e eu entrei no mestrado e uma das perguntas foram, né, na nossa aula inaugural foi essa, né, dessa trajetória, o que nos moveu a chegar onde estamos. Uhum. E aí, nessa reflexão, eu fiz um histórico aí da minha trajetória e aí me veio isso na memória. Lá, quando eu era criança ainda, eu sou 4 anos mais velha que a minha irmã, e então eu tinha em torno de uns 9 anos e ela com 6. A gente brincava de escolinha e ela acabou se alfabetizando nessa brincadeira, assim. E aí ela acabou indo direto pro 1º ano, na época, não precisou frequentar o pré. E aí eu tava fazendo essa reflexão, né? Então vem de lá esse gosto já, né? Pela educação. E então não foi por acaso, né? Eu acredito muito nisso, assim. Que a gente tá onde tem que estar. Uhum. E aí, claro, né? Depois disso, eu cursei pedagogia, já logo após o ensino médio. Então, as coisas foram meio que acontecendo no acaso, mas não, né? E entrei na prefeitura em 2014 como orientadora educacional. Então, sempre lidando com a vida dos estudantes e de que maneira que a gente pode, né, potencializar a participação deles dentro da escola, levantando essa bandeira, né, da participação estudantil. Uhum. E aí, então, também tive uma experiência em frente à direção de uma unidade, fiquei 1 ano e meio na direção de uma escola. Uhum. E atualmente, né, há 2 anos, estou trabalhando na diretoria de educação fundamental, também a convite, e aí articulando os grêmios estudantis na rede, trabalhando também com o programa Saúde na Escola, que é esse trabalho intersetorial, né, saúde, assistência social, esses braços que a gente precisa para garantir, né, o acesso e a qualidade da educação e garantir a aprendizagem do estudante, assim. Então, acho que tudo isso vai se conectando e né, e nisso que eu acredito também, né? Da gente poder dar essas condições. Bom, falar em acreditar, você acredita, Sheila, que a escola é também um espaço de participação e de cidadania? Ah, com certeza. Eu acho que a escola, ela é esse ensaio para a vida, né? Que, na verdade, já é a própria vida acontecendo, mas, às vezes, a gente institucionaliza muito, né? O espaço educativo, assim, que a escola é o lugar só do estudo. E eu acredito que não, ela é esse exercício da cidadania, né? Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva das relações, né? Lá a gente não é só estudante e professor, estudante e equipe pedagógica, né? São outras relações, são relações humanas também acontecendo. Então, a gente precisa enxergar o estudante para além da figura do estudante, né? Ele tem uma vida, ele tem uma família, ele tem um contexto social por trás que, às vezes, facilita, dificulta esse processo dele. E a gente precisa também considerar isso, né? Assim como a gente, quando tá lá também, a gente quer ser acolhido, né? Então, sempre digo que o espaço educativo a gente tem que ver como um espaço agradável para todo mundo, né? Eu acho que essa é a principal, assim, barreira hoje, pós-pandemia, nesse momento que a gente vem vivendo de tanta necessidade de escuta, acolhimento. Acho que a gente ultrapassar, sabe, essa perspectiva, assim, de enxergar
o estudante, o professor, para além da função que ele está exercendo ali, mas como, né, uma visão mais integral mesmo. E aí eu acho que a gente se reconhece mais enquanto sujeito, enquanto humano, e aí eu acho que as relações também fluem melhor, assim, né? E uma das maneiras aí de incentivar essa participação, essa cidadania dentro da escola é através de um grêmio estudantil, né? Eu falei agora há pouco, né, que eu achei que era coisas assim da minha época e tal, mas muito pelo contrário. Está bem na moda, vamos dizer assim, né? Não perdeu a sua importância, muito pelo contrário. E aí, para incentivar isso, o Grêmio Estudantil aparece como uma forma de expressar essa cidadania e essa participação, né? Isso, assim, eu acredito muito no trabalho do protagonismo juvenil, né? Da participação mesmo dos estudantes em todos os processos, tanto pedagógicos quanto administrativos, porque a escola existe em função do estudante, né? Assim, desse processo da aprendizagem. Então, a gente precisa incluir, ele precisa ter participação, voz, né, voz ativa, avaliar também esses processos, porque às vezes eu digo, a gente adulto fica quebrando a cabeça, pensando até num planejamento, como a gente vai fazer, e às vezes é tão simples se a gente ouvir e incluir eles nesse processo, né? Então o Grêmio Estudantil, ele tem muito essa função, e aí é esse exercício mesmo da democracia, né? O Grêmio, ele oportuniza para os estudantes também experimentar, representar o seu coletivo, ouvir, né? Porque a gente fala muito para os estudantes que os estudantes que estão no Grêmio Estudantil, eles representam o coletivo de todos os estudantes. Então, é aquele exercício também de não colocar os interesses pessoais à frente desse coletivo. Como que a gente faz para consultar o segmento dos estudantes? Então, aí eles mesmos elaboram as estratégias, né? Então, eles querem saber qual é a demanda, né? O que os estudantes estão querendo mudar, melhorar, qualificar dentro da escola. Então, como que isso vai ser feito? Não existe uma receita, né? Aquele grupo vai também pensar em estratégias de como. A gente vai passar de sala em sala, a gente vai fazer com um papelzinho, a gente vai fazer um formulário, né, virtual. Como que a gente vai acessar esse coletivo e fazer esse panorama, né? De quais são os interesses também, porque daí o Grêmio precisa representar esse interesse da maioria, né? No exercício da cidadania e da participação, a gente chega a um processo democrático, né, do negócio. Como é que funciona estruturalmente um Grêmio hoje, né? Nós temos a participação de um representante de cada turma, existe uma eleição, existe um mandato. Como é que funciona isso? Então, assim, o Grêmio no ensino fundamental, ele depende muito também da articulação e do auxílio sempre de um adulto, que hoje na rede municipal a gente chama de articulador, né? Dentro da unidade, assim. A gente tem se organizado mais ou menos assim. E porque, claro, eles ainda precisam de um apoio, né? De alguém para dar essa orientação inicial. A ideia é, claro, que eles construam o próprio trabalho, proposta de trabalho, mas precisa da figura de um adulto normalmente, né? De um articulador. Isso. E aí, assim, cada grêmio dentro das nossas unidades educativas tem muito uma autonomia de como vai se organizar. Então, cada processo, assim, de cada unidade é muito único. Não existe uma normativa, né, hoje, que diga, para formar o Grêmio tem que ser assim. Então, acontece muito de maneira orgânica dentro de cada unidade. E aí, sim, tem escolas que se organizam a eleição, por exemplo, por chapas. Então, é aberto, né, organiza por chapa, cada chapa faz a sua proposta, tem o período de divulgação dessas propostas. Tem um período eleitoral ali. Isso, então tem uma comissão eleitoral, aí eles passam de sala em sala cada chapa, divulga nos murais da escola, e aí acontece a eleição, e essa chapa, então, digamos, né, eleita, vai criar uma proposta de trabalho em cima daquilo que foi divulgado, né, feito na campanha, para trabalhar durante algum tempo que também não está necessariamente definido, mas normalmente é anual, porque a gente tem uma rotatividade também de estudantes, enfim. Tem os estudantes que se formam, né, do 9º ano, por exemplo. Então, dependendo do ano que tá. Então, normalmente isso é constituído a cada ano. Alguns estudantes normalmente permanecem,
Mas, enfim, também essa forma não é única de organização. Tem unidades que se organizam daí de outra forma, por representantes das salas, né? Então, cada sala tem o direito a dois representantes para formar o Grêmio. Então, é um outro modelo, um outro formato de organização e os dois são válidos. A unidade é que também vai construir esse seu processo, né? Para também isso ter digamos assim, uma identidade própria da construção, né? Que bacana. Que bacana. Hoje eu estou falando com a Sheila e o tema é Grêmio Estudantil. A gente vai dar uma paradinha rápida, porque eu quero chamar aqui a nossa matéria especial. Entre os temas pedagógicos de 2022, as habilidades socioemocionais estão ocupando lugar de destaque. Inclusive, estas habilidades estão entre as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O Educa Floripa foi até uma escola da rede municipal para conhecer um projeto inovador que trabalha com essa questão. Confere aí. Desenvolver competências como empatia, responsabilidade, disciplina e aprender a lidar melhor com as emoções. A gente veio até a Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes para conversar com a professora Adriana, que desenvolveu um projeto que trabalha com as emoções, um projeto que é realizado no contraturno escolar. A Jornada das Emoções foi desenvolvida pela professora Adriana, uma oficina cheia de atividades lúdicas que acontece uma vez por semana. Com muita descontração, ela explica para os pequenos como identificar, nomear e lidar com as emoções e sentimentos, e trabalha a socialização, o respeito, a autoestima e a autorresponsabilidade. Uma verdadeira aula de inteligência emocional. A criança ela precisa aprender, assim como ela precisa aprender a ler e escrever, ela precisa aprender sobre o seu emocional também, sobre as emoções. E aí você usa um arsenal de coisas para trabalhar com essas crianças. Sim, me explica um pouquinho. Sim, eu trabalho sempre com a ludicidade, brincadeiras, jogos, contação de histórias, né? Chegando aqui as crianças já trabalham os combinados da turma, né? Que são esses aqui. Isso. Uau. Aí aqui a criança que não sabe ler, eu ajudo, ela lê e toda aula, eles relembram os combinados da turma. E esses combinados, eles servem também para a vida. Sim, ajudam a estimular comportamentos positivos. Isso, a autorresponsabilidade, o respeito, a amizade. Estou vendo aqui a caixa das emoções, essa é outra atividade. Isso, a caixa das emoções eu sempre tento colocar alguma coisa para trabalhar aquela emoção naquele dia. Aqui foi a tristeza que eu trabalhei. E aí? As crianças... Cada um ganhava um potinho, estava aqui dentro, eu distribuía um potinho para cada um e todos abriam junto o potinho. Quando abria o potinho, e a partir dali eu trabalhava a tristeza. Que é fazer a criança perceber que ela sente. Sim. Que essa é uma emoção que faz parte, né, dela como ser humano. E saber lidar com essa tristeza a partir daí, é isso? Sim, porque as emoções estão no nosso dia a dia, né? Então a criança precisa entender que um dia ela vai estar triste, outra hora ela vai estar feliz e que essas emoções elas vêm e vão. Até pouco tempo atrás a gente não falava de educação socioemocional, né, Sim. Adriana? E esse é um assunto recente e se tornou recorrente de suma importância para o desenvolvimento. Tu percebe que dá para desenvolver essa habilidade nas crianças? Sim, ela está na BNCC, está presente na BNCC, agora muito consolidada. E é preciso sim, porque a aprendizagem da criança, às vezes, pode ser até que a criança não aprende devido ao emocional, alguma coisa interna que ela tem. E as emoções, ela tem muito a ver com o sono, com a irritabilidade, com a fome, que são as necessidades da criança. Pode ser que a criança tenha alguma necessidade que não está sendo suprida e acaba refletindo aqui na escola. E aí você também ajuda essa criança a identificar e verbalizar e lidar com o que ela está sentindo. Sim, Me conta dessas outras atividades. Uma coisa que as crianças gostam muito no momento que a gente vai para o lanche, quando a gente volta, sempre tem um momento de acalmar.
eu tenho um cantinho, eu monto cantinho com eles, o cantinho da calma. E eu sempre escolho alguma criança para acalmar todos eles. Põe uma musiquinha calma, todos sentam na roda e pega isso aqui e faz massagem na cabeça, com o olhinho fechado, para eles sentirem, né, que a calma está ali, que eles precisam se acalmar para partir para as próximas atividades, porque eles vêm muito agitados do recreio, né? E ali no cantinho da calma eu deixo isso aqui, que é o massageador. Quando a criança quer, que ela está muito irritada com alguma coisa, ela também pode ir ali pegar. Outra coisa que acalma bastante é o plastiquinho, que eles vão ali e ficam... E esses materiais, uma coisa que eu faço assim, todo o encontro, tudo que eu trabalho eu mando para casa, para os pais estarem também realizando em casa com as crianças. Eu dou a ideia deles montarem esse cantinho e lá eles colocam todos esses materiais esses recursos, né, que eu utilizo na sala, eles levam para casa também. Então já levaram a rotina, daí a rotina da casa, porque aqui é a rotina da escola. Eu monto com eles para eles levarem para casa a rotina da casa. O cantinho da calma também eles levam. Tem o pote da gratidão. O pote da gratidão. Todo encontro, no final da aula, as crianças falam por que elas foram gratas naquela semana e a gente escreve, a criança que não consegue eu ajudo, mas a maioria já está escrevendo. Eles escrevem por que eles foram gratos no papelzinho, né? Vamos tirar um só para a gente ver? Isso. Algum exemplo? Aqui eu ajudo quando eles não conseguem, escola. né? Daí a gente dobra e guarda. Daí lá no começo a gente montou. E no último encontro a gente tirou e eles leram tudo por que eles foram gratos naquele dia. Isso, o fantoche eu uso para contação de história. Ótimo. E aí você também envolve a questão das emoções. Isso, todo encontro tem uma contação de história referente àquela emoção, àquela habilidade socioemocional que eu vou trabalhar naquele dia. E eu sempre volto, né? É bom sempre voltar. A rotina a gente faz todos os dias. A nossa recepção para dar aquele quebra-gelo nas crianças também faço todos os encontros. O combinado também. Então eu uso esses recursos todas as aulas. É um trabalho recente ainda, digamos assim, né? Mas você já consegue provavelmente perceber resultado nas crianças. Sim, bastante resultado. Os pais têm me dado feedback assim, bem legal. Eu tenho um grupo de pais no WhatsApp e os pais dizem que o que eles aprendem aqui fica aqui na escola, mas eles também levam para casa, explicam para os pais, explicam para os irmãos, usam esses recursos com os irmãos e estão conseguindo lidar um pouco com as emoções. Esse é o nosso Educa Floripa, com o tema de hoje falando sobre Grêmio Estudantil, e a gente trouxe uma especialista para falar sobre isso, que é a Sheila Cristina Amado, da Diretoria de Ensino Fundamental. A gente já viu como é que o Grêmio se organiza, existe um articulador, enfim, né? Agora, na visão do estudante, qual a importância do Grêmio para esse aluno quanto protagonista, né? Ele entende que através do Grêmio ele pode alcançar objetivos, reivindicações serem atendidas? Ele entende isso? Então, é um exercício, isso é uma construção também, né? Então, cada estudante chega de uma forma no Grêmio e depois eu acho que ele acaba saindo de outra, assim. A gente tem estudantes que já estão no ensino médio, que tiveram essa experiência e a gente já fez isso de trazer eles para fazer algum relato e explicar como foi a experiência. E é mágico, assim, o que acontece, tanto pessoal quanto no seu papel de estudante, né? Mas eu acho que é um processo. Eles vão aprendendo também nesse caminho, né? De como é representar o coletivo, de como isso acontece, de como eu faço valer, né, as vontades, às vezes as mudanças, as sugestões que eles querem dar. Então, os estudantes gostam muito de sugerir eventos esportivos, gincanas. Já tive a experiência de um Grêmio que queria mudar a cor do seu uniforme. Então, esse foi um exercício muito interessante. Parecem coisas simples, mas é esse exercício da cidadania, né? Então, como é que eu vou mobilizar? Como é que eu vou consultar quantos querem quais as cores? Então, teve uma votação, eles passaram de sala em sala. E eles mesmos acabam promovendo também essa... Isso, eles vão fazendo esse exercício, né? De que eu posso mudar a realidade. Então, a
partir dessa participação, né? Então, eles se tornam ativos nesse processo. De engajar a maioria para dentro de um projeto e ser a voz dessa maioria. Isso, de saber que eles podem, né, aliás, eles são escutados e que isso pode, de fato, se concretizar numa mudança, numa ação. Então, e inclusive, assim, esse processo dessa escola que quis trocar a cor do uniforme, né, primeiro que os adultos têm essa questão de ser mais controladores. Depois eles trocaram, escolheram, fizeram a votação, foi cinza, a cor. E aí, claro, eles acabaram utilizando muito mais o uniforme ao longo, né, para ir para a escola, assim, porque foi ilegítimo, eles escolheram aquela cor. Então, são mudanças que vai favorecendo para todo mundo, né? Bom, a gente viu o lado do aluno, né? Agora a gente quer entender um pouquinho o lado do professor. Os professores, né? A equipe da escola entende o Grêmio, vê o Grêmio como algo importante para a escola, para o crescimento dos alunos? É um desafio, assim como para os estudantes, né? Eu acho que é um aprendizado também para os adultos. A gente, né? Eu acho que a maioria de nós, na nossa criação, não foi incentivado a ter uma participação ativa, né? E dentro da escola isso também é um desafio. Tem a questão geracional também, né? De se abrir. A gente é acostumado que o adulto ordena e a criança obedece. Então, é uma ruptura também nesse processo, né? De entender que eles podem e devem participar. Eu acho que todo mundo sai aprendendo, sabe? Às vezes tem, né, alguns... assim, do estudante poder avaliar também o nosso papel enquanto professor, enquanto gestor, a nossa forma de organizar. É um desafio, às vezes os adultos ficam assim meio temerosos, mas eu avalio que no final todo mundo sai ganhando, porque a escola se torna um espaço mais agradável mesmo de convivência. Seria um papel também do articulador, né, que ajuda a garotada a se organizar e também convencer, né, os mais céticos ali, os professores mais céticos, gente, é importante que eles se organizem e tal. Isso é também papel desse orientador ou desse orientador educacional junto aos professores? Isso, eu acho que é assim, quanto mais a gente vai plantando sementinhas, né? Então, às vezes, a resistência, ela é um pouco maior. E aí, quando os adultos veem isso acontecendo, não, realmente, sabe? As relações vão ficando de mais respeito. Acho que tudo vai fluindo melhor dentro da escola. Assim. Que maravilha. Bom, a gente vai dar mais uma paradinha rápida aqui para o nosso momento de reflexão. O quadro é o seguinte, que está chegando agora aqui no Educa Floripa. É o seguinte, fazer com alma e coração. Quero contar para vocês que tem duas pessoas que influenciaram demais a minha vida. Um foi minha avó, que nos deixou com 100 anos. A outra foi meu pai, que nos deixou com 69 anos. Essa camisa que eu estou usando, minha avó comprou do meu pai. Meu pai vendia camisas, tá? E eu tenho essa camisa até hoje. Meu pai já se foi em 2004, minha avó já se foi em 2005. E esses dois tinham um lado humano da vida extraordinário. Meu pai me ensinou muitas coisas. Uma delas é ser gentil e generoso. E minha avó, certa vez eu encontrei na minha casa uma carta. Minha avó não é da época do WhatsApp. E minha avó escrevia cartas para mim. Quem está me vendo corre o risco de não saber nem o que é carta. E uma das cartas que minha avó escrevia para mim, ela escreveu assim uma frase brilhante. Essa frase está num quadro lá na nossa sala, na Secretaria Municipal de Educação. Está escrito assim: fazei com alma e coração aquilo que na vida foi te dado a oportunidade em fazer. Olha que brilhante essa frase. Uma frase poderosa. Fazei com alma e coração aquilo que na vida foi te dado a oportunidade em fazer. Você que está me vendo, independente de suas profissões e suas escolhas, você tem que fazer com alma e coração aquilo que a vida te deu como oportunidade em acordar hoje, porque muita gente não acordou hoje. Muita gente daria um segundo da sua vida para sair do hospital, para dar o último abraço na sua amada, dizer para o filho que gosta, mas está lá no hospital e não pode mais. E você que está me vendo provavelmente não está lá. E tem que valorizar a vida e fazer tudo
com muita alma e coração esse momento extraordinário que foi te dado, que é a oportunidade em viver. Já pensou, você professor que está me vendo, que chega todo dia numa sala, na educação infantil, sala de atendimento, na educação fundamental, na sala de aula. Olha que oportunidade a vida te dá todo dia para você ter na sua frente várias crianças, vários jovens, para você conversar com ele, você impactar cada um desses jovens com uma mensagem positiva. Olha que oportunidade fantástica. E tem gente que reclama. Reclamar da vida é perder tempo, porque tempo é vida. E quem reclama da vida, perde tempo. Quem perde tempo, perde vida. A vida te deu a oportunidade de estar no aqui e no agora. Se você está no aqui e no agora, você tem que dar o melhor de si, porque daqui a 1 segundo, tua vida pode mudar por completo. E quem sabe, ao mudar, você vai passar a valorizar os segundos. Já pensou aquele cidadão que perdeu uma corrida, perdeu algo na vida porque chegou a 1 segundo atrás? Então a gente tem que valorizar o aqui e agora. E valorizar o aqui e agora é fazer com alma e coração aquilo que na vida foi te dado a oportunidade de fazer. Fecha aspas, Almerinda Bittencourt Fernandes, minha avó. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o nosso quadro É o Seguinte, com o tema Falar com Alma e com Coração. A gente já está no finalzinho aqui do nosso Educa Floripa, voltando com a nossa entrevistada, a Sheila Cristina Amado. Sheila, o papo aqui, né, eu acho que dá para ficar mais 1 hora, mas infelizmente o tempo é curto, e eu gostaria que você desse um passo a passo, né, de como se viabiliza um grêmio estudantil. Né? Como é que funciona? Como é que se cria esse grêmio dentro de uma unidade escolar? Então, acho que assim, bom a gente demarcar que o Grêmio Estudantil é um direito do estudante, né? Isso é assegurado em lei, inclusive. Então, essa organização estudantil, como a gente faz um recorte para o ensino fundamental, que é o nosso público, né? Da rede municipal. Então, a gente falou que a figura do articulador, ela é importante, precisa de um adulto para ajudar eles nessa organização. E hoje a gente tem, assim, um movimento muito favorável, até enquanto secretaria municipal, um incentivo, né? Então, é uma política pública também assegurada. Então, há um incentivo. O fato, por exemplo, né, de hoje eu trabalhar nessa articulação na rede é uma conquista também histórica dentro da diretoria de educação fundamental. Então, incentivada também pela nossa diretora, pela Raquel, pelo secretário Maurício. Então, tem um incentivo e uma garantia de que essa instância colegiada se concretize e aconteça lá no chão da escola. E aí, claro, internamente, cada escola tem o seu processo. Então, hoje, na rede, a gente ainda não são todas as unidades que têm um Grêmio instituído. Algumas estão em processo, algumas já tinham o Grêmio e aí, em função do período da pandemia, isso deu uma desarticulada e hoje estão nesse movimento de retomada. Mas a própria secretaria já organizou, lá em 2018, 2019, encontros de grêmios estudantis, que isso é incrível também, essa troca, né, de cada grêmio poder colocar como se organizou, como faz, como atua, né, na sua unidade. E aí eles participam também de oficinas para esse desenvolvimento político e emocional também, né? Então, são várias oficinas integradas que aconteceram. Então, existe esse movimento hoje favorável para que isso aconteça. E aí, cada unidade tem muito o seu processo singular, assim. Às vezes, isso parte dos estudantes. Às vezes, tem um adulto lá que enxerga muito essa potencialidade e aí leva isso para os professores e vai estimular também os estudantes. Às vezes, partem deles, né? Que vão lá bater na direção, na equipe pedagógica. Não, a gente quer ter um grêmio. Então, esse processo, ele é muito heterogêneo, assim, não tem um... Democrático, um processo democrático. Bom, a gente está chegando no finalzinho, realmente, agora do nosso programa. Como a gente falou no início ali, a escola também é um espaço
de participação em cidadania e o Grêmio pode ser um bom começo para que isso se concretize. Hoje eu falei com a Sheila Cristina Amado, da Diretoria de Ensino Fundamental. Sheila, muito obrigado pela tua entrevista. Obrigada também pela oportunidade. É isso aí. O Educa Floripa chega ao seu final. Amanhã a gente se vê novamente. Um grande abraço. Tchau, pessoal.